Brasil começa politicamente realmente a funcionar nesse mês de fevereiro. A eleição dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados fará com que o Poder Legislativo agora se encaminhará uma situação e uma oposição fortes. E, a meu ver, uma necessidade de diálogo do governo com o Poder Judiciário, porque nós temos uma sólida base conservadora, nada obstante os resultados, e que exigirão a discussão permanente dos melhores caminhos da economia para o país, porque se a economia for bem, o país irá bem. Se a economia for mal, não só o país não irá bem, como não há governo que resista a uma economia se descompassando. De maneira que a discussão no Legislativo será importante e o Poder Executivo terá que demonstrar caminhos para fazer com que os bons resultados do governo Bolsonaro não sejam eliminados. Deixa uma inflação de 5,79%, menor que os Estados Unidos da União Europeia, um endividamento de 73%, que é um endividamento muito menor do que a previsão, porque chegou a 90% na época da pandemia. Aliás, todos os países cresceram, mas se dizia que o Brasil ia chegar a 95%, 100%, ele deixa com 73%, o desemprego caindo em torno de 8%, 2 milhões de vagas criadas no ano de 2022, somadas às 2 milhões e 700 vagas criadas em 2021, já tínhamos um aumento de praticamente 5 milhões de vagas nos 2 últimos anos e, evidentemente, uma economia, de certa forma, crescendo, porque, apesar do Fundo Monetário Internacional ter previsto em 0,7% o crescimento para 2022, estamos em torno de 3%, falam em até 3,2%. O que vale dizer, dá uma economia arrumada, em crescimento, praticamente sem inflação, com uma queda acentuada do endividamento. O plano do presidente Lula, e ele terá que discutir isso com o Congresso, ainda não demonstrou de que forma vai manter uma inflação baixa, vai permitir esse nível de desemprego baixo, vai permitir uma criação permanente de empregos, como houve nesses últimos 2 anos, e vai permitir o crescimento do PIB brasileiro, que é exatamente o que estão todos os economistas esperando que o Executivo faça, porque até agora não tivemos sinalização do Poder Executivo de como vai cobrir as despesas de ter aumentado em 14 ministérios, que representarão um inchaço da máquina administrativa, aumentado os vencimentos de subsídios de todos os servidores e criado uma PEC em que diz que gastará mais de 100 bilhões, 160 e poucos bilhões de reais, sem dizer de forma que encontrará as fontes para cobrir. De maneira que o que desejamos é que encontre essas fontes, que discuta com o Congresso, para não permitir que os bons dados deixados pelo presidente Bolsonaro sejam desfavorecidos, que venhamos de novo a ter inflação, de novo a ter desemprego, de novo a ter uma queda no desenvolvimento, o que sinalizaria juros mais elevados no futuro. O Poder Judiciário recomeça também, e todos os 3 tribunais superiores, STJ, TST e Supremo Tribunal Federal, fizeram a sua sessão de abertura do ano
judiciário. E também esperamos que tenhamos um poder judiciário mais voltado à atuação das questões que estão colocadas para seu julgamento e sem uma atuação extrajudiciária como ocorreu com maior intensidade no ano de 2022. Todos esperamos que voltemos a ter um poder judiciário, enfim, nos moldes do Poder Judiciário, da Suprema Corte, dos Moreira Alves, dos Cordeiro Guerra, Sidney Sanches, Galotes, Oscar Correia, enfim, aquele Supremo que era a instituição mais respeitada do país. Condições tem, que são bons juristas. Teria que voltar para uma função de serem guardiões da Constituição e não atuarem com um certo ativismo judicial que tem provocado esse desconforto até entre a população e membros do Poder Judiciário. Vamos verificar. Eu desejo que o Legislativo, que é o principal poder de qualquer país, porque no Legislativo você tem a situação e a oposição, nós temos 100% da representação nacional que não temos no Executivo e, evidentemente, de forma nenhuma no Judiciário, que é apenas um poder técnico, que o Legislativo cumpra a sua função. Sou parlamentarista desde os bancos acadêmicos, também iniciando que nas casas legislativas se encontra a verdadeira força eleitoral numa democracia da nação, que cumpram os nossos legisladores as suas funções, de perceberem o que o povo está pensando. E como são representantes do povo, força inclusive o Executivo a compreender qual é esta vontade e faz com que o Judiciário cumpra rigorosamente aquilo que eles vêm a decidir, sendo eles os legisladores e nunca o Poder Judiciário. Enfim, estamos começando o ano novo para a política, judiciário, executivo e legislativo. E eu, como brasileiro, sempre otimista, nada obstante os 87 anos, desejo que os 3 poderes cumpram o que está na Constituição, a sua obrigação perante o povo brasileiro.